Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou Manuel Sanches, para quem não me conhece, da Costa. Lançamos por esses dias aí no nosso canal sobre o ladrão da cruz. Ele foi para o céu ou não foi para o céu, né? E também falei aí a respeito dos dízimos. E a igreja é obrigada a dar dízimos, sim ou não? Entra lá, dá uma joinha para nós e adquire esse conhecimento da palavra de Deus. Hoje, rapidamente, aqui eu quero falar algo de Deus, do nosso interesse. É o seguinte: Deus existe ou não existe? Quando os crentes passam pela prova, mesmo servindo a Deus, aí vem essa indagação: Deus existe ou não existe? Essas são as perguntas que muitos fazem na hora das dificuldades, né? Pois bem, eu quero falar algo aqui muito interessante para nós a respeito de Deus. Amados, escute só isso. Existem muitas pessoas que procuram Deus, seu Deus, adoram seu Deus, etc. Porque existem tantos deuses aí, é ou não é? E você precisa ter uma raiz do Deus que você serve. Você precisa ter um documentário, você precisa ter alguma coisa do Deus que realmente você serve. Ok? Pois bem, eu quero apresentar a respeito de um Deus aqui, que tem história, tem raiz e tem algo que é comovente. Por isso eu tenho a minha opinião de adorar a este Deus, ok? Vamos lá. Queridos, preste muita atenção comigo aqui. Você tem uma Bíblia? Pega uma Bíblia, coloca do seu lado para a gente poder fazer uma leitura da palavra. Pois bem, o primeiro vestígio, um fato concreto do nosso Deus que eu quero te apresentar aqui, foi o universo. Quem criou o universo? Deus criou. Alguns anos atrás, a ciência diziam que foi por meio de uma bala, 5 bilhões de anos atrás, eles relataram que por meio de uma bala incandescente, após seu resfriamento, surgiu tudo. Hoje, eles já acreditam que tudo existe por meio de um poder divino. E que realmente esse poder divino é Deus. Porque quando você olha para os planetas Júpiter, Mercúrio, Terra, Sol, estrelas, quando você olha, você vê que é uma obra magnífica e é impossível de criar por meio de uma bala incandescente após o seu respeito. É impossível dessas coisas existir. Não, alguém criou isso. E alguém que tem um poder imenso. E esse alguém é Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio no hebraico Bereshit, Deus trouxe à existência tudo. Deus criou do nada. Ele tem poder para fazer isso. E em Gênesis também capítulo 1, versículo de número 26, você vai ver que Deus fala assim, ó: criamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A ciência, com tempos atrás, eles acreditavam que o homem era evoluído do macaco. Isso era uma coisa totalmente impossível. Por quê? Porque o homem, ele é tricótomo e o animal, ele é dicótomo. Os animais são corpo e alma, eles têm uma alma. Não igual ao do homem, mas tem. O homem já tem corpo, alma e espírito. O homem tem um espírito que é uma parte divina, a qual Deus deu ao homem. Por isso que muitas vezes o homem tem uma saudade do céu. Por quê? Porque ele tem algo que é do céu, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que Deus deu ao homem, ok? Pois bem, então isto já é uma prova de que realmente Deus existe. Porque tudo foi criado por alguém que tem um poder imenso. O ser humano tão perfeito, o ser humano, não é? Querido, uma obra-prima de Deus. Era impossível de ser evoluído macaco, de ser criado do nada existir. Não, irmão. Deus criou. Glória a Deus por isso. E também eu quero aqui parabenizar um dos maiores intelectual, estudioso, louvado seja Deus por isso, Francis Collins.
Ele publicou um livro dele, escreveu um livro dizendo realmente Deus existe, mostrando que realmente Deus existe. Que Deus continue abençoando sua família, em nome de Jesus, e realmente Deus existe, irmãos. Hoje 80% dos cientistas acreditam em Deus. Então realmente nós podemos observar que por meio das criações, natureza, mar, você observa tudo isso, foi criado por alguém que tem tanto poder. Você observando aí, igual falei, retrata em dizer por os planetas, cada um respeitando a sua órbita, suas leis, seus espaços. Irmão, coisa linda. Deus criou tudo. Pois bem, e você vai observar também que Deus apareceu para algumas pessoas. Existem relatos não somente de uma pessoa que Deus apareceu. Abraão falou que Deus que viu Deus. Deus apareceu para ele em visão. Deus apareceu para ele em forma humana. Entendeu? Deus apareceu para Jacó. Deus apareceu para outros profetas, Ezequiel. Então Deus apareceu para várias pessoas. Você vai observar na Bíblia, no livro de Gênesis, ok? No primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 32, versículo de número 32, 30, que Jacó viu Deus. E você vai observar também em Ezequiel, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 20, que Moisés viu realmente Deus, não viu a face de Deus, porque ninguém pode ver a Deus. O ser humano está numa forma em condição de poder ver a glória de Deus. Se vê, é fulminado, porque a glória de Deus é tão grande. Mas Deus se apresenta para aqueles que têm intimidade. Quando Deus realmente quer aparecer, Deus se apresenta. Olha, Deus se apresenta em forma de nuvem, Deus se apresenta em forma de fogo, Deus se apresenta de forma de anjo, na forma de homem, forma de visão, sonho, trovão, barulho. Deus se apresenta da forma em que Ele quiser. Esta maneira de Deus se apresentar se chama no original grego teofaneia, ou seja, Deus, faneia, aparecer. Deus aparece da forma que Ele quiser. Então nós podemos observar que várias pessoas já viram Deus de uma forma teofânica, ok? Pois bem, outra coisa também que nós podemos rever dentro da Bíblia é que existe alguns sinais que Deus realizou, que só Deus pode fazer. A queda de Jericó, existe documentário que as muralhas de Jericó caiu por terra. Existe também o Mar Vermelho que se abriu, que Deus fez o Mar Vermelho se abrir para o povo passar em terra seca. E tantas outras coisas. Sadraque, Mesaque e Abednego caiu numa fornalha de fogo aquecido 7 vezes mais, saiu de lá vivo. É coisa que é por Deus. Então existe milagres que está fora da condição humana, que isto é só Deus pode fazer. E existe documento a respeito desses milagres, dessas coisas. Não é só a Bíblia que fala isso. Existe muitas pessoas que relataram e falaram aquilo que viram, ok? A respeito desses milagres. Vamos supor, a Arca de Noé. Existem vestígios daquela época. Existe do que realmente aconteceu. Então, irmão, isto são coisas que nos prova de que realmente Deus é verdadeiro e que Deus existe. Pois bem, você vai observar umas profecias na Bíblia que realmente aconteceu. Vamos supor, você vê aqui na Bíblia que Isaías capítulo 21, Deus profetizou a queda de Babilônia e Babilônia caiu. Babilônia era potência mundial, irmão. Se você olhasse a Babilônia na época, você ia dizer, é impossível um dia esse império cair. Tão poderoso que era o império de Nabucodonosor. Quem não conhece Nabucodonosor? Imperador, um governador,
poderoso na época. Vencia todos os reinos. E Deus falou que caía, e realmente caiu Babilônia na época de Ciro. E se você for observar também outra coisa, aí Isaías 43, você vai ver que Deus fala a respeito de Ciro quase 200 anos antes de Ciro nascer, e tudo foi se concretizado conforme Deus falou a respeito de Ciro. Só quem pode prever o futuro é somente Deus. Deus prevê o futuro da queda de Babilônia. Deus prevê o futuro de um menino que não era nem nascido ainda, que era Ciro, e tudo aconteceu. Irmão, é coisas de Deus. Existe documento concernente a este assunto que eu vos falo neste momento. Ok? Então isso é prova de que realmente Deus existe. O cativeiro de Judá, você vai ver ali em Jeremias capítulo 25, que Deus fala e tudo acontece. Irmão, é coisa de Deus. Outra coisa que nós podemos observar que Deus existe é documentários, como falei aqui, retrata-vos dizer, pessoas que falam as mesmas línguas. Passou-se anos e muitos anos, e você vê as pessoas falando que realmente os fatos realizados, as coisas aconteceram. E nós podemos observar que existem vestígios de muitas coisas da época. Então, Deus existe. Outra coisa que eu posso dizer aqui, a palavra de Deus relata sobre Deus. Deus deixou a palavra para nós procurar em conhecê-lo. A palavra ela não foi escrita por um homem comum, um homem qualquer, que é impossível de um homem escrever a palavra de Deus de uma forma inerrável, sem poder da manifestação de Deus em sua vida. A palavra de Deus diz lá em Timóteo 3,16, se não me engano, ela é inspirada por Deus, ou seja, Deus tomou o homem com seu poder. Deus pode fazer o que ele quiser, e o homem escreveu a respeito de Deus, dos seus milagres, dos seus feitos e etc. Não tem como hoje desacreditar da palavra de Deus. Não tem como desacreditar da palavra de Deus. Principalmente a gente for observar o manuscrito original. Irmão, está tudo relatado, tudo escrito de uma forma perfeita, sem nenhum erro. As coisas de Deus. E uma outra coisa também. Tudo quanto Deus falou sobre as evidências. Deus falou a respeito do derramamento do Espírito por meio da boca do profeta Joel. E aconteceu no tempo de Atos dos Apóstolos. Foi concretizado. Pessoas foram batizadas com o Espírito, foram cheios do Espírito, coisas tremendas aconteceram. E hoje, para quem serve a Deus, ele pode falar em línguas estranhas, se manifestar o poder do Espírito na sua vida. É coisa tremenda, irmão, coisas de Deus. Deus existe. E para nós finalizar esta teoria de hoje, de que Deus existe, é que quando nós dobramos nosso joelho e começamos a falar com Deus, orar ao Senhor, e a gente começa a sentir aquela presença, a gente sente a presença de Deus pertinho de nós. E isto é a maior prova de que Deus existe, amados. É quando realmente sentimos Deus dentro de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero mandar um abraço, irmão Dinho, aí da Baixada Santista. Um abraço, amigo. Saudade de você também. Irmão Eliel, um grande abraço também, meu amigo. Deus abençoe.
vocês e sua família. E todos os outros amigos, que Deus abençoe poderosamente. O próximo estudo que eu quero aqui trazer é o seguinte: a religião que nós estamos servindo a Deus é correta? É a mais certa? Você já pesquisou sobre isso? Existem tantas religiões hoje, e pessoas brigando, discutindo por causa disso, por causa daquilo, por causa de placa, por causa de religião. Você já pesquisou se a religião que você está é a correta? Eu vou falar sobre isso numa oportunidade, na próxima oportunidade. Mas a verdade é, querido, procura a raiz, procura ter vestígio do Deus que você serve, procura conhecer, estudar, examinar, para você ter a certeza que a sua fé não está sendo em vão, ok? Então Deus te abençoe, um grande abraço, tenha um bom dia em nome de Jesus.